Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui. Vamos verificar a resolução de mais um dos exercícios. Olha só o que diz o enunciado. Na figura, temos a representação de um cubo de volume 8 centímetros cúbicos. Então ele fala que nós temos um cubo, não é? E que esse cubo tem um volume de 8 centímetros cúbicos. Ou seja, o volume desse cubo, ele vale 8, ok? Essa é a primeira informação. Aqui tem a ilustração, a figura, né? É um esboço aqui do cubo citado ali, enunciado. E ele pede, então, calcule a medida de uma diagonal de uma face. O cubo, ele tem 6 faces, né? Aqui da frente, de trás, desse lado, de trás, de baixo e a de cima. São seis faces. E ele quer saber a diagonal de uma delas e está chamando de D minúsculo aqui, ó. Ou seja, cada parte da frente, cada superfície dessa aqui é uma face do cubo. Então ele deixou indicado aqui, ó, que essa face que nós estamos destacando tem duas diagonais, não é? Por exemplo, a diagonal é uma semi-reta que une o vértice a um outro vértice não consecutivo. Então, essa aqui é a diagonal da face. E é isso que temos que calcular. Bom, então para calcular a diagonal, seria interessante ter os valores do lado do cubo, não é? E olha só como é que isso pode ser obtido. Foi dito que o volume é de 8. O cubo, você sabe, ele tem as mesmas medidas. O cubo é uma figura, um prisma regular. Então, ó, se nós dissermos que esse lado mede A, então aqui também vai medir A e a altura é A. Essa é uma das propriedades do cubo, né? Todas as suas arestas têm o mesmo comprimento, ó. Essa aresta, enfim, todas as arestas do cubo têm o mesmo comprimento. Sabemos que para calcularmos o volume de um cubo, basta pegarmos o valor de um lado, vezes o valor do outro, e vezes a altura, que é comprimento, largura e altura. Ou seja, o volume do cubo, A vezes A, pode ser calculado pegando o valor de A e elevando ao cubo. Se utilizarmos essa expressão agora, olha só o que ela tem aqui, ó, que o volume é igual a 8. Isso foi informado que o volume é de 8 centímetros. E o V pode ser trocado por A ao cubo, que é igual, é a mesma coisa. Ao invés de V, podemos usar aqui A ao cubo, é igual a 8. Com isso, ó, esse 3 no atalho, pode passar para o outro lado como raiz cúbica de 8. Então, o A vale raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado ao cubo vai dar 8. Legal! Descobrimos que cada lado desse cubo, cada aresta desse cubo, mede 2. Ó, então essa aresta aqui mede 2, essa aresta mede 2, essa aresta também mede 2. Agora, nós temos que saber, ó, a diagonal de uma face. Você percebe que uma face do cubo, ela é um quadrado, ó, ela é quadrangular, né? E como todas as arestas são iguais, todas as faces são quadrados. Aí, já é conhecido no exercício A, ó, que para nós calcularmos a diagonal de um quadrado, temos um atalho, ó. A diagonal de um quadrado, ele pode ser calculado através do lado, vezes a raiz quadrada de 2. Esse é um atalho, não é? Para descobrir a diagonal aqui, ó, de um quadrado. Bom, essa diagonal, então, ela será igual ao lado, que nós estamos vendo que cada lado aqui mede 2. Olha lá, 2 raiz quadrada de 2. Tá aí, bem tranquilo, né? Esse aqui, ó lá, é o exercício A. 2 raiz quadrada de 2. A medida de uma diagonal de uma face. Então, como foi dado isso daqui em centímetros cúbicos, né? Indica de que a diagonal mede 2 raiz de 2 centímetros. Olha lá, fácil de resolver, né? Agora B. Ó, a questão B,
ele pede a medida de uma diagonal desse cubo. Aqui era a diagonal de uma face. Olha lá, a face era um quadrado. Agora, a diagonal do cubo é uma semirreta que vai unir um vértice do cubo até o vértice oposto. Olha lá, ó, né? Lá no outro plano. Então, essa aqui em destaque, ó, é a diagonal do cubo. Sai lá de trás, atravessa toda a parte interna do cubo e vem até a parte da frente. Existem outras diagonais aqui, né? Essa é apenas uma delas. A medida de uma da diagonal desse cubo. Assim como a diagonal do quadrado da face tem um atalho, que é o lado vezes a raiz quadrada de 2, para calcularmos a diagonal de um cubo também tem um atalho. Ó, como está chamando aqui a diagonal do cubo de D maiúscula, vamos colocar assim, ó, a diagonal D maiúscula daquele cubo, para ser encontrada, é suficiente que você extraia a raiz quadrada das três medidas que você tem. Então, nesse caso, ó, é a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é o comprimento, mais 2 ao quadrado, que é a largura, e mais 2 ao quadrado, que é a altura. Tá lá, ó. Esse é um atalho, né? Que diz assim, olha, a diagonal de um cubo, né? Ou de um paralelepípedo qualquer, pode ser calculada se você pegar o comprimento ao quadrado, mais a largura ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Olha lá, e extrair a raiz. Então, isso se aplica a qualquer prisma, cubo ou paralelepípedo, tem essa propriedade aqui. Legal? Então, olha lá, ó, a diagonal do cubo é só extrair a raiz quadrada de 2 ao quadrado 4, mais 2 ao quadrado 4, mais 2 ao quadrado 4. A diagonal do cubo vai ficar raiz quadrada, 4, 4, 4, vai dar 12. Bom, a raiz sempre que possível, é legal diminuir esse valor. E aqui, ó, ele está dizendo que é 12. Esse 12, ele pode ser composto em fatores primos, para diminuir esse valor. O 12, se nós dividirmos por 2, fica 6. Se dividirmos por 2, fica 3. Se dividirmos por 3, fica 1. Olha lá, fica 2 ao quadrado, que são esses 2, vezes 3. E aí de radiciação você já sabe. Quem está ao quadrado, ó, pode sair da raiz. Então, a diagonal desse cubo, esse tal quadrado sai da raiz, é 2 raiz quadrada de 3. Bem tranquilo de resolver também o exercício B, não é? Agora, olha o C. A área de sua superfície. Quando ele fala de sua superfície, ele quer saber a área total, você somando todas as faces do cubo. E olha só, nós vimos aqui no exercício A diagonal, né? Então, para calcular agora todas as faces do cubo, a área de cada face, basta calcular uma e depois multiplicar por 6, porque todas as arestas têm a mesma medida. Então vamos apagar aqui, ó, só para a gente usar esse espaço, tá legal? Se você precisar ver essa notação, você volta um pouquinho o vídeo. Olha lá, ó. No exercício C, calcular a área da superfície, toda a superfície do cubo. Vamos calcular a área de uma face primeiro. Ó, se nós calcularmos a área de uma face, aqui, por exemplo, essa área da frente aqui, ó, dessa face da frente, ó. Aqui mede 2 e a altura 2. 2 vezes 2 vai dar 4, não é? Então, a área da face mede 4. E esse cubo, ele tem, como foi dito, 6 faces. Então, para encontrarmos a área, olha aqui, ó, da superfície do cubo, é só pegar 6 vezes o 4. A área da superfície, 6 vezes 4, 24 centímetros. E como é a área ao quadrado? Bem fácil, bem tranquilo, né? Descobrimos a diagonal de uma face, aqui a diagonal do cubo, que está aqui, e encontramos a área total da superfície, quanto mede todas as áreas aqui desse cubo, que deu 24 centímetros quadrados. Bom, esse daí está resolvido. Se você não entendeu, volta um pouco o vídeo,
ouça os comentários de novo e eu te encontro na próxima videoaula. Até mais!